Pronto. Então, para começar essa sessão, eu queria agradecer especialmente a presença dos convidados que a gente tem aqui com a gente hoje, que são eles, a Marja Edelman, coordenadora do Secretariado Regional do Pacto e Key Expert do Componente 2 do UCLAC, o Marcelo Kremer, analista de projetos do Instituto Meio Ambiente e Energia, o IEMA, o Igor Albuquerque, gerente de projetos do ICLEI, América do Sul, e a Carolina Sigerza, assessora do secretário de Meio Ambiente de João Pessoa. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito obrigado pela disponibilidade. Então, como de costume, fazendo uma breve recapitulação da última sessão, nós discutimos a questão do envolvimento das partes interessadas e estruturas de governança para uma ação climática mais efetiva. Então, além da grande interação que marcou a sessão passada entre os participantes, os nossos convidados eles apresentaram estratégias de envolvimento entre as partes interessadas e também a proposta de valor para elas. Também foram apresentados alguns modelos de governança e os benefícios de inclusão de critérios de mudança climática nas principais decisões de investimentos de infraestrutura. Então, para quem não teve a oportunidade de acompanhar a última sessão ao vivo, eu recomendo fortemente que assista essa gravação, que está no nosso canal do YouTube, que ela é uma sessão um pouco mais longa do que as habituais, mas vale muito a pena. Então, já na sessão de hoje, nós teremos uma sessão com apresentações mais técnicas, que será sobre como compilar um inventário de gases de efeito estufa compatível com o Pacto. Então, a gente vai apresentar alguns dos seus principais aspectos, como os requisitos específicos do marco de reporte para este item, e vale lembrar também que os requisitos não supõem que são metodologia obrigatória, como a Marja vai explicar para a gente daqui a pouco. Também a identificação das principais fontes de gases de efeito estufa, e a coleta de dados de atividade e também seus fatores de cálculo e emissão. Serão apresentados também algumas ferramentas e recursos úteis para as cidades, para quem deseja realizar esse tipo de documentos, compilação de dados. E também para finalizar as apresentações, a gente vai ter o estudo de caso de João Pessoa, na Paraíba, que finalizou recentemente seu inventário de gases de emissão de efeito estufa e vai nos contar um pouco da sua experiência. Então, sem mais demoras, para iniciar essa sessão muito importante, gostaria de chamar aqui a Marja Edelman para discutir o primeiro ponto de hoje. Marja, por favor. Marja, por favor. Eu acho que teve um problema na conexão. Só um minutinho. Marja, tá conseguindo me ouvir? Marja, tá conseguindo ver essa apresentação? Marja, consegue me ouvir?
Só um minuto que a gente está tendo alguns problemas aqui. Ver se a gente, talvez se a gente... Bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam me ouvindo. É um prazer estar aqui de novo com vocês para aprofundar um pouco mais essa nossa jornada de conhecimento sobre o que é o pacto e como as cidades podem transcorrer esse percurso junto com a gente. Então, seguindo um pouco, aprofundando, na verdade, a introdução feita no segundo webinário sobre o marco comum de reporte Consegue do visualizar a pacto, apresentação agora? eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos do pacto Eu penso que para a talvez esteja com questão delay. específica do inventário de gases de efeito estufa. Fábio, você compartilha a minha apresentação? Meu vídeo travou? Fábio, só confirma se vocês estão me ouvindo. Acho que eu Agora eu tive estou um ouvindo. problema de conexão Consegue me ouvir, ou Marja? com um delay muito grande. Caiu. Tá, eu vi que a Jasmine falou que estamos ouvindo agora. Ainda não consigo ver a minha apresentação na tela, mas para a gente não perder muito tempo, eu vou começar a apresentar. Então, como eu comentei no início, eu vou repetir, não sei se vocês já me ouviram, mas a gente vai retomar um pouquinho o marco comum de reporte do pacto e aprofundar a questão dos inventários, né? Como um inventário deve ser, que elementos de um inventário devem constar e serem reportados ao pacto para que a cidade possa estar em conformidade nesse quesito. Estou vendo a minha apresentação, qualquer coisa vocês me mandam mensagem. Talvez eu esteja com um problema de conexão, então eu vou ficar atenta às mensagens. O nosso marco comum de reporte, ele segue as siglas em inglês, o Common Reporting Framework. Por isso, nós vamos sempre nos referir ao marco comum de reporte como CRF. E ele é como se fosse um checklist dos elementos que uma cidade deve apresentar para estar em conformidade com o pacto. Então, esses elementos, eles vão desde dos inventários de emissões de gases de efeito estufa, passando pela avaliação de riscos e vulnerabilidades, o estabelecimento de metas de redução e metas de adaptação, metas de redução de emissão e objetivos de adaptação às mudanças climáticas e o plano de ação climática e acesso à energia per se, além dos elementos de monitoramento e reporte. Esse marco comum de reporte, ele tem três tipos de requisitos. Os requisitos obrigatórios, sempre identificados no texto do documento da CRF, como em qualquer documento relacionado à CRF, com o termo deve. Os requisitos recomendados, que são identificados com o termo deveriam, e os requisitos opcionais, identificados com o termo pode. A cidade pode, a cidade deveria ou a cidade deve. Isso é para facilitar, né, para dar opção, uma maior flexibilidade para as cidades poderem trabalhar, respeitando o seu contexto e a disponibilidade de dados. Opa, não. Então, além disso, da questão do pode, do deveria e do deve, a gente também tem os nossos códigos, que são códigos de anotação dentro do que a cidade reporta, que também reflete essa flexibilidade e a adaptação que a gente
propõe à cidade em relação à disponibilidade de dados, que nem sempre é fácil, dependendo do tamanho do município e da sua jurisdição. Então, esses códigos, eles são universais em qualquer idioma da plataforma comum de reporte, do marco comum de reporte, vocês vão encontrar esses mesmos termos. Então, NO, quando a emissão ou o processo não ocorre ou não existe no município, e quando esse processo já foi apresentado em outra categoria do inventário para evitar duplicação de dados, NE, quando a emissão ela é existente, mas ela não foi calculada ou estimada, e C, que reflete o termo confidencial, quando a informação é confidencial ou não é acessível ao público. Fábio, vai me confirmando, se tiver um delay muito grande, eu posso fechar a minha webcam? Talvez a conexão fique melhor. E as regras de Tá uso cortando um pouco, desses códigos, elas são deixar a especificadas webcam numa guia melhor. específica do Marco Comum de Reporte, que já está disponível em inglês. E aqui na América Latina a gente está verificando a tradução em espanhol e em português para poder disponibilizar para vocês no nosso site também. É importante mencionar, então, que os inventários devem ser reportados pelas cidades num prazo de até 2 anos a partir da assinatura da carta. Então, vamos supor que a minha cidade, meu prefeito assinou a carta agora, em agosto de 2019, eu tenho até agosto de 2021 para reportar o meu primeiro inventário, e depois, a cada 2 anos, eu vou renovar, eu vou atualizar esse reporte com os novos dados, porque só assim a gente consegue monitorar o progresso da cidade. É importante mencionar também que o marco comum de reporte, ele leva em consideração, ele foi baseado em práticas e estándares já existentes a nível global, em práticas internacionais reconhecidas, e as nossas grandes referências são as referências do IPCC e o GPC, que é a metodologia utilizada por grande parte das cidades aqui da América Latina para preparar os seus inventários. Eu acredito que o Igor vai falar mais disso daqui a pouco. Importantíssimo mencionar e frisar o que o Fábio já mencionou no início, é que o marco comum de reporte é a identificação dos requisitos que devem constar no inventário. O marco comum de reporte não é uma metodologia do Pacto Global de Prefeitos. O pacto não tem uma metodologia, nem para adaptação, nem para mitigação, mas ele respeita, e a nossa intenção é realmente aproveitar o trabalho já existente e respeitar as metodologias definidas muitas vezes e legisladas a nível nacional ou municipal. Então, vamos entrar um pouquinho no que diz o Marco Comum de Reporte sobre os requisitos obrigatórios. Eles estão resumidos nesse slide, então sempre identificados no texto com o termo deve. Então, existem os quesitos de energia estacionária, transporte, resíduos, geração de energia e dados de atividade e fatores de emissão. É importante dizer que eu estou vendo um erro na apresentação, depois a gente vai corrigir para poder compartilhar com os participantes. Mas é importante dizer que as emissões devem sempre ser desagregadas, ou por tipologia de edifício, ou por meio de transporte, ou por tipo de tratamento de resíduo, ou por atividade, tipo de atividade ou combustível, né? Os gases que devem ser reportados são o dióxido de carbono, metano e o protóxido de azoto, sempre comunicados em toneladas de CO2 equivalente. Eu não vou entrar em detalhes aqui em cada termo, em cada item, mas vocês podem seguir o texto completo no Marco Comum de Reporte. No final da apresentação, o Fábio vai mostrar para vocês onde encontrar no nosso site. Então, a partir do momento que a cidade ela prepara seu inventário e reporta o seu inventário respeitando os requisitos obrigatórios,
Se eles estiverem de acordo, se eles forem coerentes e cumprir com esses elementos obrigatórios, a cidade vai receber a medalha de mitigação, a primeira medalha de mitigação. À esquerda da minha apresentação tem um ícone com uma flechinha apontando para baixo que mostra a redução das emissões. Então, esse é o ícone da medalha de mitigação que o Pacto outorga às cidades a partir do momento que o inventário é preparado e reportado. Depois, no caso da cidade já ter um trabalho prévio em inventários e queira aprofundar seu trabalho, ela pode também utilizar os requisitos recomendados, identificados no texto pela palavra deveria. Então, por exemplo, em fontes de emissão, são os setores de processo industrial e uso de produtos, de PPU, e também o AFOLO, né? A agricultura, a silvicultura e outros usos do solo, sempre que forem significativas. A energia estacionária de fontes incluídas em um regime regional ou nacional de comércio de emissão, ETS, desagregar as emissões de transporte rodoviário e ferroviário por tipo de frota, e assim por diante. É importante mencionar que a cidade também deveria, né, é opcional, ela utilizar fatores de emissão baseados em atividades e identificar a emissão de CO2 equivalente por cada gás de efeito estufa. E por último, a gente tem os requisitos opcionais, identificados no texto com a palavra pode. Aí é um outro nível de inventário, um inventário mais detalhado, que dependendo do tamanho da cidade e como eu já falei, né, do contexto, do trabalho prévio realizado, seria um inventário mais completo. Então, levar em consideração, as fases anteriores ao processo, incluir o componente intrafronteiriço de navegação e aviação para cidades portuárias ou cidades que tenham em seus limites, em sua área urbana, aeroportos, e utilizar fatores de emissão baseados na análise de ciclo de vida dos materiais e dos elementos urbanos. Então, são inventários um pouco mais aprofundados, mais completos, e são requisitos totalmente opcionais para preparação e o reporte dos inventários. Então, a cidade ela prepara o seu inventário, utilizando ou os elementos obrigatórios, ou completando com os elementos recomendados, ou aprofundando ainda mais com requisitos opcionais, reporta esse inventário em uma das plataformas oficiais do Pacto. Ela vai receber um retorno, um feedback da própria plataforma para ver se os dados estão coerentes, se estão completos. E a partir do momento que a cidade completa esse processo de inventário, ela vai receber a primeira medalha, que é a medalha de conformidade dentro do pilar de mitigação. O marco comum de reporte, como eu já falei no início, ele abrange todos os pilares do pacto. Então, a gente vai falar hoje e no próximo webinário de mitigação, depois a gente vai passar para a parte de adaptação. O pilar de energia ainda está sendo aprofundado, o desenvolvimento dentro do próprio pacto, então nós não estamos abordando nessa série de webinários. Eu vou concluir dizendo que o inventário é geralmente o primeiro passo para a tomada de decisões em mitigação que a cidade dá a partir do momento que ela assina o compromisso com o pacto. Ele é importante porque essas decisões para as atividades de mitigação, para diminuir as emissões da cidade, elas são, com o inventário, elas conseguem ser baseadas em dados, e o inventário fornece, né, os dados suficientes para poder estabelecer prioridades de ação e definir uma Muito meta de obrigado, redução. Marja. Reforço para quem talvez tenha alguma coisa que não tenha ficado claro, vocês podem enviar as perguntas também para o Helpdesk, que eu já vou disponibilizar aqui nossos contatos. Então, seguindo a ordem das apresentações, gostaria de chamar o Marcelo Kremer, do Instituto Energia e Meio Ambiente, para falar um pouco sobre as fontes de emissão de gases de efeito estufa.
Bom Marcelo, por dia, favor. bom dia. Bom dia. Obrigado primeiramente pela oportunidade da gente fazer essa apresentação aqui para vocês. Qualquer problema com a conexão, por favor, também me avisem. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. E qualquer dúvida que for surgindo ao longo da minha fala, fiquem à vontade para fazer as perguntas. No final da apresentação, estou disponível para respondê-las. Então, dando continuidade após a fala da Marja, o Fábio convidou a gente para fazer uma apresentação em nome do Observatório do Clima e da iniciativa que o Observatório desenvolve, que é o SEG, o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que é um inventário nacional, então em nível Brasil, de emissões de gases de efeito estufa, com esse escopo temporal de 1970 até 2017. O SEG é atualizado anualmente e, já passando para o próximo slide para explicar qual é o arranjo institucional dele, ele é uma iniciativa promovida pelo Observatório do Clima, mas com um processo técnico coordenado por 4 organizações, e eu faço parte de uma delas, que é o Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. O IEMA é uma organização da sociedade civil que busca qualificar os processos decisórios para que os sistemas de transporte e energia façam um uso sustentável dos recursos naturais. E a gente é responsável, no âmbito do SEG, pelas estimativas dos setores de energia e processos industriais. E aqui acho que é importante também deixar claro que o SEG é um inventário que, além de estar em outro nível, né, em outra escala, está na escala federal, escala nacional, ele se baseia na metodologia do IPCC. Então, os dados que vocês vão ver apresentados aqui nessa apresentação são dados feitos a partir da metodologia do IPCC para se elaborar um inventário de emissões de gases de efeito estufa. E aqui eu cito também as outras organizações que são responsáveis por esse trabalho técnico, o Imaflora pelas estimativas de agropecuária, o ICLEI pelas estimativas de resíduos, e o Amazon e o IPAM pelas estimativas de mudança de uso da terra e florestas. E aqui as organizações que dão suporte organizacional, desenvolvem o software de tecnologia utilizado pelo SEG e as organizações que financiam essa iniciativa. Como vocês vão ver mais para frente, todos os dados disponibilizados pelo SEG estão públicos numa plataforma acessível. Mais para frente na apresentação vai ter o link, que vocês podem obter todas essas informações que eu vou mostrar aqui e muito mais dados a respeito. Então, para iniciar aqui os dados que a gente disponibiliza, esse aqui é o perfil das emissões brasileiras de gases de efeito estufa em 2017. A gente está olhando aqui para 5 setores, que são os 5 grandes setores da metodologia do IPCC: agropecuária, energia, mudança de uso da terra, processos industriais e resíduos. E 3 setores são os principais responsáveis pelas emissões em nível nacional, que são mudança de uso da terra, energia e agropecuária, respondendo aí por quase 90% das emissões do total brasileiro. Eu vou fazer primeiro uma apresentação sobre as emissões num contexto nacional, mas depois eu já vou detalhar um pouco mais nas emissões que são mais representativas para os municípios, inclusive já linkando com a apresentação que a Mar já fez, são as emissões que estão naquela categoria que o município deve, dentro do pacto, apresentar. Então aqui é a evolução histórica dessas emissões, estimadas pelo SEG, de 90 até 2017. A gente consegue ver que o total de emissões é bem suscetível ao que acontece com mudança de uso da terra e floresta. Aqui, basicamente, desmatamento da Amazônia e desmatamento do Cerrado são os principais drivers de emissão. Aí, já aproveitando que a Jasmin fez a pergunta, né, o que são as mudanças de uso da terra? É quando você identifica uma transição no uso da terra, por exemplo, de 1 hectare que era floresta para agropecuária, ou de 1 hectare que era floresta e passa a ser meio ambiente urbano. E essas transições de uso da terra representam uma emissão de gases de efeito estufa, porque o estoque de carbono presente naquele determinado território variou. Então, quando você muda de 1 hectare de floresta para 1 hectare de agropecuária, o carbono naquele hectare diminui, e aí se considera pela metodologia do IPCC que essa variação de carbono representa uma emissão de gases de efeito estufa. Então aqui, principalmente, o que está contemplado para o Brasil é o desmatamento da Amazônia e o desmatamento do Cerrado. Só que agora, excluindo
esse setor, que é bem específico, né, da realidade brasileira e desses dois biomas em especial, a gente tem uma outra tendência, uma tendência crescente de emissões desde 1990, quando a gente olha somente para os 4 setores, que são agropecuária, energia, processos industriais e resíduos. E aqui fica ainda mais nítida a predominância das emissões de agropecuária e de energia dentro desse escopo sem as emissões de mudança de uso da terra. Energia aqui em vermelho e a agropecuária em amarelo. Além desses dados de emissões a nível nacional, o SEG também se propôs a fazer uma primeira estimativa simplificada que não substitui um inventário feito regionalmente por estado. Então a gente segue a metodologia do IPCC e tem uma primeira estimativa de emissões de gases de efeito estufa desagregados nesses mesmos setores por estado da federação, por unidade da federação, e esses dados também estão disponíveis na plataforma do SEG. No ano passado, na última atualização que a gente fez, teve também uma iniciativa de municipalizar as emissões. Mais uma vez, uma primeira estimativa, né, ela não substitui um inventário feito no nível municipal, mas foi uma primeira tentativa de identificar quais são as principais emissões associadas aos municípios, e a gente fez esse exercício exclusivamente para o estado de São Paulo. Esses dados do exercício também estão disponíveis na plataforma, vocês podem acessar. E aí dá para ver também lá a predominância das emissões que estão contempladas no escopo do DEV, do pacto. E que são as emissões que eu gostaria de dar uma aprofundada agora, para vocês poderem entender quais são as atividades associadas a elas, que são as emissões do setor de energia e do setor de tratamento de resíduos. Então esse quadro representa as emissões do setor de energia. Aqui também tem a parte do setor de processos industriais, mas acho que o mais relevante para esse webinário são as emissões do setor de energia. Então, no lado esquerdo são as fontes de emissão em termos de atividade agregada, né? Aqui emissões por queima de combustível, e aqui as emissões fugitivas, que são as emissões que acontecem ao longo do processo de extração ou de transformação dos recursos naturais que vão ser utilizados no setor energético. E aqui embaixo, os processos industriais e uso de produtos, que na apresentação da Marja estava com a sigla em inglês, que é o IPPU. E indo para a direita, a gente vai desagregando essas emissões, primeiro em termos de qual é a fonte energética atribuída a elas. Então dá para ver aqui a predominância dos derivados de petróleo nas emissões brasileiras. Depois o gás natural e, por fim, o carvão. Esse quadro é muito diferente quando a gente olha para o resto do mundo. No resto do mundo, o carvão tem uma importância muito grande. E a diferença é essencialmente porque, no Brasil, a geração de energia elétrica, já passando para a última camada aí dessa figura, a geração de energia elétrica ela representa uma parcela menor das emissões do que no resto do mundo, por conta da matriz elétrica brasileira ser predominantemente renovável, em especial hidrelétrica, biomassa e, mais recentemente, energia eólica. Mas no Brasil, quando a gente olha para as emissões do setor de energia, a maior parcela das emissões está atrelada à queima de derivados de petróleo e a essa queima de derivados de petróleo no setor de transportes, nas atividades de transporte. Detalhando um pouquinho melhor a evolução dessas emissões das principais atividades, a gente consegue ver que os transportes são, a partir da última década, a principal fonte de emissões. Aqui essa curva cinza, representada pela indústria, está somando tanto a queima de combustível na indústria, ou seja, a geração de energia para a indústria, quanto os processos industriais que intrinsecamente geram emissões. E aqui, principalmente, a gente está falando de produção de aço, produção de cimento e da indústria química. Geração de energia elétrica, ao longo do período da crise hídrica brasileira, tem um aumento, que aí a partir de 2011, depois ele já voltou para patamares inferiores, e apresenta aí a terceira atividade dentro desse escopo, em termos de emissões, e por fim a produção de combustíveis, que são as emissões necessárias para se produzir petróleo, derivados de petróleo, carvão mineral, gás natural, e também aqui as emissões de metano e N2O
derivadas da queima de bagaço de cana para produzir biomassa na indústria sucroalcooleira, para produzir etanol. Agora um zoom ainda maior no principal dos setores. Então a gente veio primeiro das emissões totais do Brasil, depois para as emissões do setor de energia e processos industriais, e agora dentro do setor de energia a gente vai olhar para as emissões do setor de transportes. Mais uma vez fica clara a predominância do petróleo aqui do lado esquerdo, quando a gente está olhando para a energia primária, e à medida que a gente vai indo para a direita, lendo da esquerda para a direita esse gráfico, vai desagregando as emissões do Brasil dentro do setor de transportes. Então, dos derivados de petróleo, os que mais são responsáveis por emissões são o diesel mineral e a gasolina automotiva, e esses dois combustíveis predominantemente usados no transporte rodoviário. Transporte rodoviário foi responsável em 2017 por mais de 90% das emissões de transporte no Brasil. Isso está atrelado, por um lado, ao intenso uso do transporte rodoviário de cargas no país e, por outro lado, ao uso do transporte de passageiros baseado nas cidades, nos automóveis, no transporte individual. E aí a gente já consegue pular para o próximo quadro, para a próxima dimensão dessa figura, em que são ressaltadas as emissões dos automóveis, respondendo por 32%, e dos caminhões, respondendo por 40%. A última coluna, que está intitulada como função, aí, ela reagrupa essas emissões em termos de qual é o tipo de transporte que está sendo executado, se é de carga ou se é de passageiros. E aqui a gente consegue ver que nos últimos anos essa tendência tem se mantido, esse dado aqui é de 2017, mas nos últimos anos essa tendência tem se mantido, de 50% das emissões brasileiras estarem atreladas ao transporte de carga e 50% ao transporte de passageiro. Mas os dois principais emissores aqui são os transportes por caminhões e por automóveis. Aqui é para explicar um pouco da tendência histórica dos transportes, né? Ela está muito atrelada a quais combustíveis estão sendo consumidos pelos transportes. Então, à medida que há uma variação no consumo de etanol, é possível notar uma variação também no consumo de gasolina. Em geral, o crescimento do etanol implica numa queda do consumo de gasolina. Hoje no Brasil isso é ainda mais relevante, dado o uso de veículos flex. Então, sempre vai ter um jogo entre esses dois dados de atividade, né? Já aproveitando para fazer o gancho na fala que o Igor vai ter, quando ele comentar sobre os dados de atividade que são utilizados aqui, a venda de combustível vai ser relevante, né? Então, a venda de combustível é o driver para essas emissões. Já o diesel mineral ele está mais atrelado ao desenvolvimento econômico do país, especialmente por conta do transporte de carga em caminhões. Então, aqui dá para ver que de 2013, 2014 para cá, houve uma variação para baixo desse consumo de diesel mineral, que é a influência da retração econômica brasileira nos últimos anos. E aqui um quadro explicando as emissões da geração de energia elétrica. A curva azul é a variação da geração por hidrelétricas, e a curva que explica as emissões é a curva da geração de térmicas a combustíveis fósseis, que é essa curva vermelha aqui embaixo da azul das hidrelétricas. As térmicas a combustível fóssil são as atividades no setor de geração de energia responsáveis por emissões, então elas que acabam comandando a evolução dessas emissões. Mas é importante ressaltar aqui também o crescimento mais recente das fontes renováveis não hídricas, as fontes renováveis que não são associadas a hidrelétricas, principalmente as térmicas a bagaço de cana, as usinas eólicas e, ainda mais recentemente, o crescimento da geração solar no país. Tomei a liberdade aqui de usar um slide produzido pelo ICLEI, pelo Igor e pela equipe dele, falando sobre as emissões do setor de resíduos, que também é um setor de extrema relevância quando a gente está falando das emissões municipais. Então aqui dá para ver a importância da disposição de resíduos sólidos, do tratamento de efluentes domésticos e do tratamento de efluentes líquidos industriais no cômputo geral dessas emissões do setor de resíduos. Aqui eu coloquei para vocês terem acesso às informações do SEG, tem o link, onde estão disponibilizadas todas essas informações. O SEG é uma plataforma interativa em que o usuário pode fazer a consulta olhando para o determinado setor que ele está interessado,
para os determinados subsetores e níveis de desagregação que a gente consegue produzir, mas também com aquela primeira estimativa, aqueles primeiros exercícios que eu mostrei antes, das emissões em termos de unidade da federação e de municípios. Acho que é importante relembrar que foi um exercício só, né? A gente não conseguiu se debruçar especificamente sobre cada um deles e produzir um inventário robusto, mas ele dá um primeiro indicativo de quais emissões são relevantes para cada um desses dados. E para esse exercício de municípios, por enquanto a gente só tem a estimativa para o estado de São Paulo. E aqui são os links também para o site do Instituto de Energia e Meio Ambiente e para o site do Observatório do Clima, que é quem hospeda e coordena a iniciativa do SEG. É isso, muito obrigado. Estou à disposição para vocês entrarem em contato depois, tirando quaisquer dúvidas, só entrar em contato. Muito obrigado. Marcelo, muito obrigado pela apresentação. E agora, seguindo a ordem, gostaria de chamar o Igor Albuquerque para falar um pouco da coleta de dados de atividades e cálculos e fatores de emissões. Igor, por favor. Bom dia a todos, bom dia à equipe do IUC, do GICOM. Agradeço também as palavras do Marcelo. Só para aqueles que ainda não conhecem o ICLEI, nós somos uma rede de cidades que trabalha pela implementação de agendas de sustentabilidade em todo o mundo. E também participamos da coordenação do Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e Energia no Brasil e na Colômbia. Só ressaltando, né, agradeço mais uma vez a oportunidade de demonstrar as nossas experiências com inventários. A apresentação que eu estou disponibilizando aqui, ela faz parte do nosso curso de inventários, que nós disponibilizamos todos os anos para cidades associadas à nossa rede e também às cidades comprometidas com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Só para, enfim, em termos de estrutura da apresentação, eu vou falar um pouco mais sobre a questão da coleta de dados, focadas no inventário básico, ou seja, nos setores de energia, transporte e resíduos. E eu não vou, enfim, fazer uma apresentação mais extensiva no setor básico mais, que seria a inclusão desses três setores, mais agricultura, mudança do solo e também processos industriais de produtos. O motivo dessa exclusão por conta da complexidade que envolve e também o tempo que demandaria para a gente fazer uma apresentação mais extensiva sobre os fatores de emissões, dados de atividade e aplicação de metodologias. Então, dito isso, esses são os setores básicos, né? Então, nós temos energia estacionária, transporte e resíduos, e dentro desses setores nós temos alguns subsetores, né? Então, no caso de energia estacionária, nós focamos na coleta de dados sobre o consumo de combustíveis fósseis para geração de energia, ou seja, diesel para geradores, gás para geradores de energia, ou consumo elétrico da rede. Nesse sentido, nós subdividimos, né, em três categorias de estabelecimentos: residências, comércios e instituições, ou seja, prédios públicos também entram nessa subcategoria. Indústrias de manufatura e construção, ou seja, a energia consumida dentro dessas indústrias para iluminação ou até mesmo para fontes de calor. A própria energia consumida dentro das estações de geração de energia, e também tem um subitem que são fontes não especificadas, que são aquelas emissões que não necessariamente são categorizadas. Também tem um subsetor do consumo de energia usado para agricultura, ou seja, também para uso de equipamentos, iluminação de galpões e centros de distribuição. E, por fim, emissões fugitivas, são aquelas que perdas, né, de transmissão, etc. No setor de transporte, nós vimos a apresentação do Marcelo, né, sobre o SEG.
Isso a gente consegue também depois fazer esse downgrade, fica um pouco, a consistência da metodologia é um pouco diferente. Nós dividimos por modal, que seria o modal rodoviário, enfim, todos os tipos de veículos que circulam dentro desse modal, carros, caminhões, ônibus, etc. O ferroviário, metrôs, trens e outros tipos de veículos, navegação, enfim, navegações de porto, barcos de passeios, barcos de transportes, etc. Aviação e off-road, que são aqueles veículos utilizados em agricultura, por exemplo, tratores, ou aqueles veículos utilizados fora de vias públicas, como ônibus em aeroportos ou caminhõezinhos para terminais de cargas. E no setor de resíduos, a gente avalia a disposição final dos resíduos feito dentro ou fora dos limites estabelecidos pela cidade dentro do seu inventário. A incineração ou queima a céu aberto, então também existem alguns pontos que a gente precisa analisar para esse tipo de tratamento. O tratamento biológico, mais especificamente tratando-se no contexto brasileiro de compostagem, e por fim o tratamento e afastamento de efluentes líquidos, seja dentro dos limites das cidades ou fora das cidades, que aí a gente também trabalha a questão de escopos, que eu não vou me estender muito hoje na apresentação para a gente não perder o foco dos fatores de emissões e a aplicação de cálculos. A consistência, né, da metodologia para o cálculo de emissões, ela é relativamente simples, então nós precisamos coletar os dados, né, referentes a esses setores e subsetores, multiplicar pelos fatores de emissões, sejam eles estabelecidos pelo governo nacional, dentro do Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, ou por valores de default estabelecidos pelo IPCC, né, o painel quadro de mudanças climáticas das Nações Unidas, ou se a cidade tiver, ou o estado tiver, fatores específicos. Além disso, nós multiplicamos também pelo potencial de aquecimento global, também estabelecido pelos relatórios do IPCC, em que determina qual seria o potencial de aquecimento de cada gás listados, né, como gás de efeito estufa. Então, por exemplo, nós temos o valor de referência é o dióxido de carbono, que, né, passa a ser considerado 1, enquanto o metano, principalmente, que são emissões oriundas de resíduos, por exemplo, tem um potencial de 28 vezes maior de aquecimento na atmosfera, ou seja, 1 tonelada de metano na atmosfera ela tem um potencial de aquecer muito mais do que 1 tonelada de dióxido de carbono. Então, essa é a métrica. Existem outros gases muito mais potentes que o metano, por exemplo, o óxido nitroso, e também os outros gases que são derivados da indústria. Então, por isso é importante ter toda essa categorização, né, seja dos dados, das atividades que vão gerar cada tipo de gás. Então, nisso daí nós utilizamos os protocolos para ver como cada atividade, quais são os gases gerados para cada atividade, os fatores de emissões, então quais são para cada gás, quais são os potenciais de aquecimento e, por fim, esses valores de referência. Então, todos esses valores estão disponibilizados nas publicações do IPCC e também nos nossos materiais de apoio de treinamento para inventários. Na questão de energia estacionária, mais especificamente, nós precisamos buscar os dados sobre o consumo de GLP, gás de cozinha. Isso daí nós conseguimos por meio de dados fornecidos pela Agência Nacional de Petróleo, geralmente, ou então pela concessionária de gás de cada município. Então, para isso, é importante fazer uma etapa prévia, né, que seria mapear
todas as fontes de emissões ocorrendo na cidade e também os possíveis fornecedores de informação. Mapeamos, também precisamos de todos os dados de energia elétrica, que são facilmente estabelecidos e fornecidos já de acordo com a metodologia GPC. Então, geralmente, nós conseguimos esses dados categorizados por tipo de estabelecimento, se é residencial, comercial, industrial, rural. Então, nós conseguimos ter esse mapeamento. O óleo diesel é utilizado para energia estacionária somente para geração de calor ou de energia, seja em geradores, sejam em termoelétricas, etc. Querosene, óleo combustível e uma categoria especial que é a geração de energia. Então, se a cidade detém uma planta de geração de energia termoelétrica ou até mesmo uma planta de geração de energia renovável, é importante também que tenha essa mensuração e seja identificado. E, por fim, as perdas de transmissão também são fornecidas pelas concessionárias. Se não tem o valor exato, nós conseguimos a porcentagem, e outras fontes não especificadas também, que geralmente nós não sabemos, recebemos os dados e não tem uma categorização específica. Então, nós colocamos nessa subcategoria, né, de outros. Dessa forma, nós temos uma consistência com os dados fornecidos e também com a realidade do município. Como nós trabalhamos, né, na obtenção desses dados de atividade, como a gente precisa também trabalhar a desagregação. Então, precisamos saber do volume de massa de combustível por tipo de uso, se é residencial, industrial, comercial, atividades agrícolas e florestais, porque isso consegue determinar um perfil mais específico de emissões do município ou região que está sendo inventariada. Como eu disse anteriormente, nós conseguimos, né, ter esse dado de atividade multiplicado pelo fator de emissão, que nós chegamos na emissão geral, né, da atividade, e por fim multiplicamos pelo potencial de aquecimento global, e aí chegamos na medida que o inventário determina, que é o carbono equivalente. Então aqui nós temos um exemplo, por exemplo, uma cidade que tem um consumo, né, para um subsetor de 500 megawatts, sendo que o valor do fator de emissão nacional para esse tipo de atividade é 0,1335, ela acaba emitindo 67,75 toneladas de carbono, de óxido de carbono. Por exemplo, se aqui fosse um dado referente a metano, nós precisaríamos multiplicar pelo potencial de aquecimento global e incluir este Ezinho, que é a questão de carbono equivalente. Nós vamos ver isso mais para frente. Aqui é só um exemplo, né, acho que o pessoal vai falar mais para frente. Esses foram os resultados, né, que a cidade conseguiu fazer para o setor de energia estacionária aplicando essa metodologia. Então, vocês percebem que tem toda a desagregação por setor e subsetor por tipo de combustível, e também a gente consegue depois cruzar estratégias para determinar um programa de redução de energia para o setor de um programa de redução de emissões para o setor de energia. A parte de transporte, como o Marcelo havia mencionado, é um pouco mais complexa. No entanto, nós recomendamos que as cidades iniciem seu processo de inventários da metodologia mais simples. No caso de transporte, há diversas formas de tentar mapear suas energias. A mais simples mesmo é pelo consumo de combustível dentro dos limites do município. Então, nós recorremos aos dados referentes ao combustível comercializado dentro, né, do município. Outras formas mais complexas e detalhadas, como, por exemplo, o número de viagens ocorridas e também a média de quilometragem por tipo de veículo,
as metodologias geográficas, por exemplo, o número de veículos que saem e voltam para o município, que circulam por todo o tempo, são muito mais precisas do que essas, porém muito mais difíceis de conseguir um dado consistente. Então, a cidade, para obter esse tipo de dado muito mais extensivo e detalhado, é necessário que se obtenha uma base de dados atualizadas e também consistente com dados factíveis. O problema dessa abordagem que nós fazemos com o consumo de combustível dentro dos limites é que nós não temos certeza, né, se esses veículos abastecidos dentro do município circulam somente dentro desse município ou se eles ocorrem fora, ou mesmo se os veículos de outras cidades circulam dentro do município. Então, isso daí é muito comum, no entanto, é uma rota de partida, né, para que a cidade comece a coletar esses dados e depois fazer as estimativas necessárias. Os gases emitidos para o setor de transporte, eles são o dióxido de carbono, o metano, óxidos nitrosos, o monóxido de carbono, compostos orgânicos voláteis não metânicos e também óxidos de nitrogênio. No caso, nós temos a categorização, né, dos gases de efeito estufa, que seriam somente o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, e alguns outros NOx que estão estabelecidos na metodologia de PCC. Então, partindo dessa abordagem de consumo de combustível, nós verificamos quais são os combustíveis comercializados dentro do município. Então, partimos, né, para a busca de dados para etanol, gasolina, biodiesel, querosene, de aviação. Partimos também para ter um pouco mais de acurácia em termos de possíveis extrapolações, o número de veículos listados com os DETRANS, a idade média da frota. Muitas vezes a cidade não tem este dado, então recorremos ao Balanço Energético Nacional e também o número de viagens que cada cidade tem. Então, dessa forma, se a gente não conseguir estabelecer com base no consumo, um dado que seja factível, nós conseguimos também estabelecer algumas outras formas de metodologia. Por que eu estou dizendo isso? Que muitas vezes algumas cidades têm postos de distribuição de combustíveis que, por exemplo, cidades que detêm centros de distribuição em que os caminhões abastecem naquela cidade. Então, nesse sentido, a cidade dá um dado muito gritante que não necessariamente representa essas emissões. Então, para isso, a gente tem essas formas de flexibilizar e tentar atender um diagnóstico mais preciso do município. Aqui, né, um pouco do exemplo. Então, nós temos aqui um fator de emissão, né, estabelecido pelo Balanço Energético Nacional, em que o fator de emissão seria a cada quilo, né, por metro cúbico de consumo de gás natural, nós temos 1,99900 kg de dióxido de carbono por metro cúbico de gás natural, GNV. O metano tem uma porcentagem um pouco menor e o óxido nitroso bem menor. No entanto, são gases muito mais potentes. E aqui a gente consegue estabelecer, por exemplo, 500 metros cúbicos, né, de GNV multiplicados por esses fatores de emissões por gases, chegamos a essa categorização. Então, mesmo a porcentagem, né, do metano e do óxido nitroso muito menores, nós temos um valor significativo que não pode ser descartado dentro da metodologia GPC, porque vai ter um impacto importante no final do resultado. Aqui nós multiplicamos, né, cada um dos valores obtidos pelo potencial global de aquecimento. Então, 1 para o dióxido de carbono, 28 para o metano e 265 para o óxido nitroso. Então, nós chegamos a
1.040,55 quilos de carbono equivalente. Então, é importante também que o resultado final do inventário reflita não somente por tipo de gases, mas também em carbono equivalente, que vai ser a medida utilizada para bases comparativas. Na metodologia ACIF, que é essa em que nós abordamos também o consumo da frota e a distância percorrida, que já é uma etapa além. Então, eu não recomendo que cidades que vão iniciar esse processo de inventários já recorram a esse tipo de metodologia, porque pode ter algum tipo de frustração ou até um tipo de inacurácia, mas aquelas cidades que já têm seu inventário, elas já podem também tentar refinar esses dados. Então, nós obtemos o número de veículos, recorremos às distâncias percorridas, em média. Isso daí as cidades têm com base nas suas pesquisas de origem e destino. Se não tiverem, nós podemos recorrer também a dados do Inventário do Balanço Energético Nacional, ou também outros estudos específicos conduzidos pela academia local, e a eficiência do combustível utilizado. Então, com base na multiplicação desses três fatores, nós chegamos nas emissões. Então, por exemplo, uma cidade que tem 200 caminhões, e esses caminhões percorrem por ano uma distância média de 1.000 quilômetros, e a eficiência, né, do combustível, também estabelecido pelo Balanço Energético Nacional, determina, ou Inventário Nacional, determina esse consumo por tipo de gás, nós chegamos a uma emissão e também aplicamos o mesmo processo com o potencial de aquecimento global. E aí, nesse sentido, nós chegamos a um valor mais concreto. Aqui nós temos um exemplo, né, da cidade de Rosário, que optou pela abordagem de consumo de combustível, para que, uma vez que eles não tinham dados tão assertivos sobre a frota, também sobre o consumo, etc. Então, aqui nós chegamos, né, por tipo, né, de modal. Então, com 96% sendo o modal rodoviário, cerca de 2,8% de ferroviário e a navegação, né, com 0,1% e aviação com 0,7%. Então, dessa forma, a cidade também tem um diagnóstico bem preciso do perfil de emissões do setor. Por fim, resíduos, nós temos algumas abordagens. Aqui, né, nós colocamos, né, quais são os pontos que nós precisamos observar, que é a disposição final do resíduo sólido, o tratamento e afastamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos, para que a cidade também consiga ter um panorama geral de todas as etapas do tratamento, né, dos resíduos, sejam sólidos ou líquidos. Então, a gente observa os dados, né, de disposição final em aterros ou lixões, aterros sanitários ou aterros controlados em lixões, o tratamento orgânico, né, por meio da compostagem de gestão anaeróbica, o tratamento por incineração, particularmente destinados a resíduos hospitalares ou resíduos específicos químicos, e, por fim, os tratamentos líquidos, sejam em reatores anaeróbicos, lagoas, fossas sépticas, lançamentos de rios e outros. Isso aqui a gente deve destacar. Também vamos para os dados de efluentes domésticos e também efluentes industriais. No caso, como a gente coloca, precisamos, né, de ter a quantidade de resíduos sólidos coletados, a composição gravimétrica também para saber qual que é a parte orgânica desses resíduos, e que é somente essa parte orgânica que nós vamos quantificar as emissões de gases de efeito estufa, a porcentagem de resíduos para cada tipo da disposição final. Então, também aqui é importante obter a taxa de reciclagem desses resíduos. A quantidade de resíduos especiais para incineração também é um fator, geralmente é bem pequeno, mas importante porque tem um fator de emissão específico, e a quantidade de resíduos orgânicos caminhados para tratamento biológico. Assim, dessa forma, a gente consegue ter o panorama geral para resíduos sólidos.
Dados importantes para efluentes líquidos é a fração da população coberta pelo sistema de coleta de coleta de efluentes, de esgoto, também a taxa de tratamento aplicada a esse esgoto coletado e também o tipo de tratamento de efluente, por exemplo, se é DBO de entrada e saída, etc. Então, com base nisso, nós temos algumas metodologias que podem ser aplicadas. No caso de resíduos sólidos, existem duas metodologias, uma que é o método de compromisso de metano, que é um pouco mais simples, e também o método de decaimento, que nós também não indicamos para as cidades, porque requer uma atualização muito precisa do histórico de pelo menos 20 anos, 10, 20 anos de resíduos, para que a cidade consiga ter essa metodologia aplicada. Então, o método de compromisso de metano, ele recorre à fração orgânica dos resíduos dispostas nos aterros e o tipo de tratamento aplicado. Por exemplo, se a cidade tem queima de metano ou se somente tem a terra e não tem essa recuperação energética, ou se é disposta em lixão, ou, enfim, um aterro controlado. Então, nós, com base nesses fatores, né, então, acessamos as emissões de metano, né, emitido naquele ano por tonelada, a quantidade de resíduo sólido disposto nesse aterros ou lixões, o potencial de geração do metano, então, esses daqui são valores default estabelecidos pelo IPCC, a fração de metano recuperada nos aterros, então, se tem esse aproveitamento energético, a gente vai acabar diminuindo essa fração, o que, consequentemente, vai dar uma redução no valor do inventário. E, por fim, o fator de oxidação também determinado de acordo com valores defaults estabelecidos por países, ou se a cidade já possui um estudo mais avançado, a gente consegue aplicar isso de forma mais customizada. Para o tratamento de efluentes, a metodologia aplicada é um pouco similar, mas enfim, com algumas diferenças. Então, onde nós conseguimos esses dados? Então, com base na população, a demanda bioquímica de oxigênio, então, existem alguns valores de default estabelecidos pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, por exemplo, no caso brasileiro, são 54 gramas de DBO per capita por dia. Então, é importante também considerar para esse dado anos bissextos ou algum tipo de evento, algum evento que ocorra no país não usual, por exemplo, algum grande evento como a Copa do Mundo, Olimpíadas, etc., para que essa população também seja refletida. A capacidade máxima de geração de metano, o fator de correção adicional para efluentes industriais lançados na rede de coletoras. Então, aqui também todos esses valores estão estabelecidos em marcos metodológicos, que a gente também consegue ter essa aplicação do cálculo. Aqui alguns exemplos, né, por exemplo, no caso de Recife, nós fizemos os inventários da cidade, estamos fazendo os inventários da cidade e apoiando a cidade também a desenvolver isso por meio do projeto Urban LEDs desde 2012. Então, aqui nós vemos, né, um pouco mais sobre o comportamento desse setor. Então, em 2012, a gente percebe que o aterro sanitário é o maior emissor de gases de efeito de estufa na cidade, seguidos por tratamento de águas residuais e uma parte muito pequena de incineração. Aqui, somente em 2012, nós tivemos essa planta de incineração e nos outros anos ela foi extinta dentro dos limites do inventário da cidade. Então, a gente percebe também que isso tem um impacto, né, na cidade. No caso de Recife, eles apenas utilizaram a metodologia de escopo 1, né, que são aquelas metodologias, as emissões ocorridas
dentro dos limites da cidade e não necessariamente recorreram às emissões que a cidade são responsáveis, mas ocorrem em outro território. Então, essa é a minha apresentação. Também coloco-me à disposição para eventuais perguntas. E, mais uma vez, agradeço o convite e a oportunidade de demonstrar nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Igor. A gente agradece pela sua apresentação. E agora, antes de seguir para o estudo de caso de uma pessoa, gostaria de compartilhar alguns recursos, algumas ferramentas, fazer um guia por alguns sites que podem apresentar bastante material bem interessante assim, para esse caso de inventário. Só um minuto que eu vou compartilhar minha tela. Então, vocês podem ver aqui, esse é o nosso site. E aqui nessa aba de recursos, a gente pode encontrar uma série de recursos e ferramentas. Em breve, nossos webinários vão estar aqui também, disponíveis, junto com as apresentações, os conteúdos. E aqui em publicações e ferramentas é onde a gente vai encontrar o marco comum de reporte traduzido. Então aqui, clicando aqui, você tem acesso ao documento traduzido, marco comum de reporte, e ao capítulo 3 especificamente, do marco comum, que fala sobre os inventários. Então, aqui está disponível para download gratuito. Reforço que esse é um documento bem importante para o Pacto. Também tem informações bem úteis para as cidades que estão nesse processo de elaborar, compilar os dados do inventário. E aqui, seguindo, venho para o portal de soluções do ICLEI. Aqui é a biblioteca virtual deles. Depois o Igor pode complementar também esse tour virtual que eu estou fazendo pelo site aqui, que tem uma série de publicações também que são muito úteis, tanto para o inventário como para análise de risco e vulnerabilidade ou várias outras questões associadas à mudança climática, né? Então aqui já é dentro da biblioteca virtual. E eu aconselho a todos os interessados aí para darem uma boa pesquisada, uma boa navegada nessa biblioteca virtual e aproveitar as publicações. Seguindo aqui para o site do C40, a gente tem um centro de recursos que também, apesar de ele estar em inglês, ele também oferece muitos recursos e muitos materiais, né, muito interessantes relacionados à mudança climática, né, planejamento da ação climática. E dentro dessa seção de recursos, Centro de Recursos C40, existe a mensuração de emissão de gases de efeito estufa. Então aqui você vai encontrar bastante material, muito conteúdo bem rico, detalhado sobre a emissão de gases de efeito estufa. Então a gente tem tanto do processo de reporte, dos inventários, tanto revisão e outras questões relacionadas aos inventários e aos gases de efeito estufa, né? Então, seguindo aqui para algumas publicações-chave, a gente tem o Protocolo Global de Inventários de Emissão de Gases de Efeito Estufa em escala comunitária. A gente tem ele disponível em espanhol e em inglês, que é o GPC, que é uma publicação-chave para uma metodologia para fazer a compilação dos dados do inventário. E também gostaria aqui de apresentar uma outra publicação, que particularmente acho muito interessante, que é esse primeiro inventário regional de emissões de gases de efeito estufa do Grande ABC. Essa publicação foi produzida com apoio do ICLEI e ela vai estar disponível para download na última sessão de perguntas e respostas. E aqui para finalizar um pouco das ferramentas, existe essa tabela aqui que ela está disponível no site do C40, ela está disponível também no nosso site do Pacto. E também vai estar disponível na última sessão de perguntas e respostas, né, na última parte de perguntas e respostas. Essa tabela, ela também está em inglês, mas ela é uma tabela bem completa que tem o objetivo de auxiliar, né, todos os municípios que desejam fazer a compilação desses dados. Então, é uma tabela de auto-verificação.
ela tem toda a explicação, todo o propósito é um toolkit, né, que seria um kit de ferramentas. Então, vocês podem navegar por ela e passar por diversos momentos desse processo, né? Então, os resultados, a compilação, o arranjo do inventário, aqui todas as emissões, o checklist e um resumo. Enfim, ela é bem completinha. Então, eu sugiro também que façam download dessa tabela, que tentem utilizar, mesmo para quem não consiga ler em inglês, tentem utilizar o Google Tradutor, alguma coisa assim, que também ela é bem completa, é um instrumento bem útil nessa etapa, né? Então, aqui, finalizando esse tour, essa apresentação de alguns recursos e ferramentas, a gente passa. Obrigada, Fábio. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite em nome da cidade para estar aqui contando um pouquinho de como foi nossa experiência na elaboração do nosso primeiro inventário e também como é a nossa aproximação com o Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia. Bom, eu queria justamente começar contextualizando como que isso tudo aconteceu, porque eu tenho participado de muitos eventos e de muitas reuniões, e geralmente eu vejo que as pessoas, os municípios, primeiro aderem ao pacto e depois elas vão tomar as medidas necessárias para assumir, para entregar os produtos necessários. E com a gente aconteceu exatamente o contrário, né? Então, aderir ao pacto foi uma consequência da nossa iniciativa de ter o nosso inventário municipal. Então, a gente começou a trabalhar com mudanças climáticas em 2017. Em março de 2017, a gente, numa reunião interna, definindo qual seria a política ambiental que a gente ia adotar, definimos que seria o Programa Carbono Zero. Mas naquele momento, quando a gente falava em Programa Carbono Zero, a gente falava basicamente em plantio e recuperação de áreas degradadas. E então, começamos a questionar que a gente não podia falar em carbono zero se a gente não sabia nem qual era o perfil de emissões da cidade. E então, precisávamos de um inventário para ter esse perfil. Quando a gente começou a falar em elaborar esse inventário e assumiu um compromisso junto com o lançamento do Programa Carbono Zero, a gente assumiu o compromisso de que ao longo do ano a gente ia obter esse primeiro inventário. Na verdade, a gente falava em contratar uma consultoria, né, para elaborar esse inventário. Mas aí nós conhecemos o ICLEI, nos aproximamos do ICLEI e através do Fórum CD27, que é o Fórum dos Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras, e tomamos conhecimento de que o ICLEI iria oferecer a primeira capacitação online para a elaboração de inventários municipais. E foi aí que a gente começou a considerar a ideia de nós mesmos elaborarmos esse inventário. Enfim, nosso primeiro contato com a questão foi no Fórum Brasil de Gestão Ambiental, que aconteceu em Campinas, em julho daquele ano, de 2017, onde eu, pessoalmente, participei de 2 dias intensos de capacitação presencial e tive esse primeiro contato com a questão da elaboração do inventário, fontes de emissão, obtenção de dados, análise e cálculo desses dados, todo esse universo do inventário de gases de efeito estufa, né? Voltando do fórum, então, a gente se associou ao ICLEI oficialmente e começou a trabalhar internamente com as outras pastas do município para identificar e conseguir agregar as pastas que nos ajudariam nesse processo. De maneira que quando o curso do ICLEI começou em setembro, a gente já tinha essa movimentação, ela já tinha acontecido, né? Então, seguindo as etapas da elaboração do inventário, primeiro a gente fez a formulação do plano de trabalho e identificou e mobilizou todas as outras pastas que nos ajudariam nesse processo. E aí começou o curso. Em setembro de 2017 o curso começou. E nós fomos fazendo todo o inventário, todo o passo a passo do inventário, em paralelo à capacitação. A capacitação naquele ano ela se estendeu até dezembro, foi de setembro a dezembro, né? E à medida que a gente assistia a capacitação reunido, esse grupo de trabalho com outras pastas, a gente assistia tudo reunido e já ia discutindo
e fazendo todas as medidas, adotando todas as medidas que eram necessárias. Identificamos, então, todas as fontes de emissão e começamos a coleta de dados propriamente dito, que, como o Igor falou anteriormente, é basicamente o envio de ofícios para os órgãos responsáveis. Então, você identifica a sua fonte de emissão e você identifica quem vai me fornecer a informação de quanto foi consumido naquela fonte. E envia, então, o ofício para esses órgãos. Adianto que essa foi a parte mais desafiadora, no sentido de que nos consumiu mais energia. Era uma novidade na cidade, os órgãos não estavam acostumados, adaptados e preparados para compilar esses dados para a gente. Então, assim, o grupo começou a enviar os ofícios ainda dia 6 de outubro, se não me engano, e a gente só conseguiu reunir todos os dados em dezembro. E por que a gente escolheu 2014? Justamente porque com esse meu primeiro contato na capacitação em Campinas, a gente fez uma rede de apoio, estabelecemos diálogo com vários municípios que passaram já pela experiência e trocávamos experiências e eu consultava os municípios a todo instante, praticamente. E aí nós fomos orientados, nós fomos alertados de que não era interessante pedir dados do ano anterior, porque geralmente esses dados ainda não estão consolidados pelos órgãos. Então não solicitávamos pedir os dados de 2016. Pedimos então 2014 e 2015, pedimos os 2 anos. A gente já tem os dados de 2015 e a gente está terminando o inventário de 2015. Então a maior dificuldade realmente é obter esses dados. Você precisa, o grupo responsável precisa ficar em contato direto com os órgãos, solicitando, cobrando, pedindo, até que a gente consiga, e orientando também, porque às vezes não é uma questão de eles não quererem dar os dados, às vezes eles não sabem como nos ajudar. Então, é interessante ter esse contato direto com os órgãos e explicar realmente o que você precisa, como que eles podem ajudar, e ter um pouquinho de paciência. Insistindo, persistindo, no final tudo dá certo. Enfim, usamos o ClearPath, né? A ferramenta de cálculo que a gente utilizou foi a ClearPath. E então fizemos a análise desses dados e elaboramos o nosso relatório. E eu vou falar um pouquinho para vocês agora do relatório do inventário de emissões. Usamos a metodologia GPC, né, que foi apresentada já aqui, e usamos a abordagem BASIC. É importante dizer que a gente, desde o início, a gente já tinha em mente que a gente ia fazer a abordagem básica. Mesmo assim, nós enviamos ofícios para os outros órgãos, né? Na intenção de, se conseguíssemos esses dados, fazer o Basic Plus. Só que a gente não investiu muita energia em ir atrás desses dados, né? A gente investiu energia atrás dos dados de energia, transporte e resíduos, não em Apolo e IPPU, desculpa. Como eu falei, usamos a ferramenta ClearPath. E no nosso inventário tem uma característica que ele tem emissões territoriais inclusas que não são consideradas na abordagem básica. E eu vou explicar melhor isso daqui a pouquinho. Então, os nossos dados de emissões por setor, começando por energia estacionária. É importante frisar que o município de João Pessoa ele tem uma usina termoelétrica dentro dos limites municipais, certo? Então, essa termoelétrica, a EPASA, ela ocupa 800 mil metros quadrados e tem uma potência de geração de 342 megawatts de potência e ela queima óleo combustível. Então, essas são as emissões territoriais que eu citei agora há pouco, que não são consideradas na abordagem básica. Mas elas têm que ser contabilizadas porque é um índice de emissão que está acontecendo dentro do limite do município e é um índice de emissão muito alto. Como vocês podem ver nesse gráfico, 73% das emissões de energia estacionária são pela queima de óleo e combustível, especificamente para a geração de energia pela indústria, pela usina termoelétrica. Quando a gente desagrega essas emissões por setor aqui, eles são desagregados por combustível. Quando você desagrega essas emissões
por subsetor, você de novo observa a grande contribuição da geração de energia, que é o caso da termoelétrica, e não foi intencional, né? Mas até pode ser observado no gráfico lá do Marcelo, que a gente pegou 2014, que foi justamente o maior pico da crise energética. Então, a nossa termoelétrica ela foi muito acionada ao longo daquele ano. Então, mais uma vez, a gente tem uma contribuição de 73% da geração de energia no setor de energia estacionária. Quando a gente considera apenas de acordo com a abordagem básica, você vê que esse perfil ele muda, né? Eu não estou considerando mais a geração de energia, porque eu estou falando de abordagem básica, e aí eu tenho a minha maior contribuição do setor industrial. Continuando, falando em transporte, uma característica que tem que ser ressaltada é que nós não temos aeroporto dentro dos limites do município, né? O aeroporto que serve a João Pessoa fica localizado em Bahia, mas a gente tem um aeroclube de pequeno porte, então a gente também avaliou o consumo de gasolina de aviação, mas esse consumo foi muito pequeno, menos de 1% de contribuição. E o método que a gente utilizou, também citado pelo Igor, foi o de vendas de combustível, com dados fornecidos pela Agência Nacional de Petróleo. Então, aqui a gente tem que 55% das emissões de transporte são pelo consumo de gasolina, né? E outra coisa importante é que a gente tem todos os módulos, os modais de transporte, então, ferroviário, hidroviário, aviação, off-road e rodoviário. Mas a gente identificou que 99% das emissões são do modal rodoviário. Falando em resíduos, a gente também não tem aterro nos nossos limites municipais. O aterro que serve de João Pessoa fica na cidade de Santa Rita, aqui vizinha. E no ano de 2014, 61,8% dos efluentes líquidos eles eram coletados. E 100% do efluente coletado era tratado. Esse índice de coleta já subiu de 2014 para lá, a gente está monitorando isso e isso vai ser refletido nos inventários, mas essa era a situação em 2014, ano do inventário, né? E aí aqui a gente tem as emissões dos subsetores que compõem os resíduos, né? Com a maior contribuição sendo exatamente do aterro sanitário. Bom, falando então dos resultados consolidados, a gente observa que, por conta da operação, da atividade da nossa usina termoelétrica, João Pessoa ela não segue o perfil que geralmente é observado nas cidades brasileiras, né? Geralmente as cidades brasileiras têm uma maior contribuição de transporte no seu índice de emissão. E aqui em João Pessoa, 63% das emissões totais elas vêm da energia estacionária, para depois seguida de transporte e depois seguida de resíduos. Mas como eu falei lá no começo, isso se a gente considera as emissões territoriais, né? As emissões da termoelétrica. Se a gente fala exclusivamente de abordagem básica, a cidade de João Pessoa ela acompanha o perfil das grandes cidades brasileiras, com o maior índice de emissão sendo do setor de transporte, em seguida energia estacionária e, por final, por resíduos. Bom, geralmente a gente não apresenta essa tabela aí, a próxima que eu trouxe para vocês, mas como eu imagino que muita gente está começando a ter esse contato agora, eu quis, só para ilustrar, trazer para vocês as tabelas de reporte do GPC, né? Então, assim, ao final do inventário, a gente tem duas tabelas, essa é uma tabela genérica, resumida, com o sumário de emissões totais de gases de efeito estufa para o município, que você vai ver os setores e os escopos, e também separando as emissões territoriais e as emissões de acordo com as abordagens. E só o início da grande tabela, né, onde você vai destrinchar e explicar as emissões de cada tipo de gás para cada tipo de fonte de emissão e seus respectivos escopos.
né? Então, esse eu trouxe só para ilustrar. Você vê que você tem também a parte de notações-chave, palavras-chave, e onde não tem dados inseridos, tem sempre um comentário explicando por que esse dado não foi calculado ou por que esse dado não foi obtido. Enfim, aqui na cidade de João Pessoa, então, a situação no momento, a gente está aguardando a validação do nosso primeiro inventário pelo pacto, né? O inventário já foi entregue, está sendo processado pelo pacto, analisado, para eles nos darem o ok de que está tudo certo, não precisa ser feita nenhuma alteração. Estamos trabalhando, o nosso objetivo no município de João Pessoa agora é termos inventários anuais, e a gente vai andar um pouquinho para trás para construir um histórico de 2010 até a atualidade. Por que 2010? Porque a EPASA, a usina termoelétrica, ela começou a operar em 2011. Então a gente quer pegar um ano antes da termoelétrica e seguir até a atualidade para justamente identificar como que a atividade da termoelétrica influenciou o perfil de emissões da cidade ao longo desse período. Temos sim a intenção de ampliar a abordagem para passar a adotar a Basic Plus. Então, como que a gente vai contornar esse problema de obter esses dados, né? Então, assim, o grupo responsável, que é o GT Clima, Grupo de Trabalho para Estudos sobre Mudanças Climáticas, ele vai ter uma série de reuniões agendadas com todos esses órgãos, para ir presencialmente nos órgãos, explicar a importância, explicar o que a gente realmente necessita, para que esses dados são utilizados, porque é importante dizer que esses dados eles não vão ser utilizados para outros fins que não análise de emissão, e tentar, então, de uma forma mais direta e mais até corpo a corpo, obter esses dados. E a gente tem duas capacitações para fazer agora no segundo semestre. O primeiro, fornecido pelo CDP, a gente quer estender a outros servidores da prefeitura para justamente tentar agregar mais pessoas que possam nos contribuir e estender o grupo. O grupo hoje ele só é composto por apenas 3 pessoas, então a gente quer ampliar esse grupo. E também a capacitação que vai ser ofertada pelo ICLEI agora sobre a elaboração do plano de ação climática, porque é o nosso próximo passo, né? O município ele se apropriou da metodologia GPT, então hoje o município ele é independente para elaborar seus inventários anuais, construir esse histórico que ele tem intenção de produzir, mas nos outros produtos a gente ainda está bem principiante e precisando de todos os apoios possíveis. Bom, espero que eu tenha contribuído, eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Acho que a troca de experiência ela ajuda muito, nos ajudou muito no início e até hoje. Então, eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Agradecemos mais uma vez o convite. Obrigada. Muito obrigado, Carolina, pela apresentação, por compartilhar a experiência de João Pessoa com a gente. E antes da gente seguir então para as perguntas e respostas, só voltar um pouco aqui nessa parte das ferramentas e recursos, que teve um problema de compartilhamento na tela. Vou compartilhar novamente a tabela do C40, que é uma tabela do Excel, que é um recurso bem interessante. Acho que vale a pena. Só um minuto. Então aqui essa é a tabela que eu tava comentando. Acho que não deu para vocês enxergarem, né? É a primeira vez que eu compartilhei. E reforçando aqui novamente, que é um produto bem interessante, que tem todas as etapas, né, do processo de compilação, então pode auxiliar bastante. E aproveitando também que a Carolina ela citou que João Pessoa utilizou o ClearPath, vou compartilhar aqui também. O site do ClearPath, que ele está em inglês, eu não tenho certeza se ele está disponível em outros idiomas. Eu acho que também é uma ferramenta bem interessante. E depois, se os apresentadores quiserem fazer algum comentário, algo mais sobre isso, tá aqui uma ferramenta do iClay.
Também fazer um aviso, recordar que na sessão número 3 a gente falou sobre os processos de reporte, falou também sobre as plataformas de reporte, né? Lembrando que as plataformas oficiais são a plataforma do CDP/Carbon, que é o CDP e o eClay, se uniram, e a plataforma MyCovenant, que é a plataforma que é mais utilizada nas cidades da Europa, mas também é a plataforma oficial do Pacto aqui na América Latina. Então, aqui chegamos já na última parte da nossa sessão. Como de costume, aqui temos todas as apresentações que foram utilizadas na sessão de hoje para fazer download. E também alguns documentos que a gente comentou aqui na sessão, como o Marco Comum de Reporte, a plataforma do C40 que auxilia, aliás, a tabela do C40 que auxilia na compilação do inventário, e o GPC, entre outros documentos, né? Então, eu acho que teve uma pergunta da Jasmine, que foi respondida pelo Marcelo, logo em seguida, que se algum outro apresentador também quiser comentar sobre essa pergunta, fique à vontade para comentar quando quiserem. Vou deixar mais um tempo aqui para os participantes irem formulando as perguntas e vou passar algumas informações enquanto isso. Então, perguntas e dúvidas sobre essa sessão pode enviar para esse e-mail que está aqui, yuk, webinars, sem o IUL no final, arroba yuk-la.eu, com o assunto YUK-LAC, webinários, enfim, GCOM. E aqui os contatos do Rapdesk do Pacto, que eu tinha disponibilizado anteriormente no bate-papo. Então, aqui reforçando que qualquer dúvida que tiver em relação a qualquer uma das etapas do pacto, ou qualquer outro tipo de dúvida, entre em contato com a gente, que a gente fica muito contente em ajudar a sanar essas dúvidas ou encaminhar soluções, buscar conjuntamente soluções para qualquer que seja o problema. E então as próximas sessões, na semana que vem a gente vai fazer uma pausa, então a gente não vai ter sessão nem em português nem em espanhol. A gente chegou à metade da nossa série de webinários sobre o pacto, para depois, na semana seguinte, no dia 29/8, a gente iniciar com o nosso tema 6. Então, a primeira sessão vai ser em espanhol, e o tema do tema 6 é estabelecendo metas de redução de gases de efeito estufa. Então, o tema 6 ele é complementar, ele é como se fosse uma continuação desse tema 5 que a gente está encerrando hoje, e é muito interessante também. A gente começa a entrar mais detalhes sobre as metas de redução do inventário e de emissão de gases de efeito estufa. Então, espero que a gente traga também algumas outras ferramentas para auxiliar nesse processo, alguns recursos também que são bem interessantes nessa questão. E seguindo no dia 5 de setembro, a gente vai ter a sessão em português do tema 6. Então, os links para as inscrições estão aqui, tanto para sessões em espanhol como para sessões em português, lembrando que são duas inscrições diferentes. Já passando, então, nossos sites. A gente tem o site do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia e o Pacto, que é o Pacto de Alcaldes, enfim, la.eu, como a Mar já tinha comentado anteriormente, o site do Programa Internacional de Cooperação Urbana e também nossas redes sociais. As redes sociais do Pacto, o Facebook e o Twitter estão aqui. Então, quem ainda não segue a gente, segue lá, dá uma curtida e acompanha todas as nossas atividades, né, nossos materiais que a gente está sempre divulgando. E também as redes sociais do Programa Internacional de Cooperação Urbana, que é o Facebook, o Twitter, YouTube, que é onde a gente está depositando, está armazenando todas as gravações das sessões dos webinários, que estão lá, entre outros materiais também muito interessantes, então vale a pena dar uma explorada no nosso canal. E o nosso Instagram, Vilkilac, recente também, é muito bacana, tem bastante fotos das missões do programa, entre outros eventos e atividades que são relacionados ao Programa Internacional de Cooperação Urbana. Então, recomendo aí fortemente que sigam e acompanhem a gente nas redes. Surgiu uma pergunta aqui da Rebeca Borges, está perguntando se é possível usar o Google Environmental Explorer para embasar os dados do município no desenvolvimento de seus inventários. Acredito que a Rebeca está fazendo referência a uma ferramenta que está na fase beta do Google, que ela traz informações que tem uma nova metodologia de compilar inventários, utilizando dados recolhidos.
Bom, então vou abrir aqui para respostas dos nossos apresentadores. Marja, se você quiser comentar primeiro, fique à vontade. Oi, Fábio, eu acabei de responder no chat. O meu teclado deu um erro aqui, mas é, a ferramenta do Google, ela está sendo elaborada e desenvolvida exatamente Seja para cortando auxiliar o áudio, Marja. cidades. Eita, bom. A ferramenta ela foi desenvolvida para auxiliar cidades na elaboração de inventários, mas, como você mesmo falou, ela ainda está sendo desenvolvida, então ela está disponível para algumas cidades somente no Google. Inclusive, as cidades que tiverem interesse em ter o seu perfil disponível através dessa ferramenta, podem entrar em contato com a gente, que a gente disponibiliza essa conexão com o pessoal do Google para desenvolver ainda mais a questão da divulgação dos dados na plataforma. Ótimo. Marja, muito obrigado. Cortou um pouco o áudio, só para reforçar aqui que, para quem não conhece a ferramenta, ainda disponibilizei o link dela, que está, como a Marja disse, está numa versão teste, versão beta. Então são só algumas cidades, né, que fazem parte, mas se alguma cidade tiver interesse em participar dessa versão, pode entrar em contato com a gente, que a gente entra em contato com o pessoal do Google e tenta incluir, ver como que faz para incluir a cidade nessa versão beta. O Marcelo, acredito que tenha a ver com também a questão dos inventários nacionais. Gostaria de comentar alguma coisa sobre a pergunta? Na verdade, Fábio, eu acho que já foi esclarecido aí, né? É um momento inicial ainda dessa ferramenta que eles estão desenvolvendo, então, por enquanto não dá para compilar um inventário por completo, né? Mas é, sem dúvida, uma fonte de informação para continuar atento. E pode ser Legal, bem útil. bacana, Marcelo, obrigado. O Igor teve que se ausentar agora há pouco, mas eu vou enviar essa pergunta para ele e também os comentários que tiver eu envio junto com o tradicional e-mail de follow-up, né, que eu envio para todos os inscritos na sessão, tendo as apresentações, a gravação e também comentário adicional, observação adicional. Bom, acredito então que não temos mais perguntas. Estourou um pouco do limite do tempo. E chegando já aqui a título de encerramento, gostaria de agradecer novamente, né, todos os nossos convidados, que nossos apresentadores, especialmente, que vieram tratar um pouco desse assunto dos inventários, da compilação de dados. Então, muito obrigado, Carolina. Muito obrigado ao Marcelo. Muito obrigado à Marja. Muito obrigado ao Igor também, que tornaram essa sessão possível. Também, meu muito obrigado a todos os participantes que acompanharam a gente aqui nessa manhã e nessa sessão que foi muito proveitosa. Então é isso por hoje e até a próxima sessão. Muito obrigado. Tchau, tchau.